Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí praticamente no final de 2021 e, naturalmente, com muitas perspectivas de que o ano novo, seja, e nós é que construímos isso, seja bem melhor do que foi 2021, que já foi um pouquinho melhor que 2020, por razões, claro, que eu nem preciso dizer aqui, porque a pandemia aí mudou muitas as coisas e prejudicou outras, enfim, e devemos agora recomeçar em 2022. Bom, vamos começar pelo aquilo que é tradicional aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, o professor Salésio D'Agostino. Salésio, tudo bem? Como é que está o fim de ano aí? Muita agitação ou não? Bastante agitação, sim. Sempre é, né? Agitada, sempre. Mas eu acho que foi bem, bem. Não dá para... Poderia ser pior. É verdade. Olha aqui, na verdade, esse espaço aqui que nós abrimos há bastante tempo já sobre contabilidade, movimento empresarial e tal, com o nosso pessoal da contabilidade, ele está cada dia mais sendo visto no Brasil inteiro, né, Salésio? Aqui eu tenho de Manaus o Ribamar Neves, cumprimentando aí o Salésio, o programa, né? E diz assim: temos acompanhado as suas explicações sobre assuntos contábeis neste programa, que gostamos muito. O senhor é muito bem didático e prolixo nas suas explanações. O prolixo é por mim. Não, é verdade. Não, na verdade é que é muito didático e muito focado nas suas explanações. Gostaríamos, se possível, que o senhor nos dissesse por que o contador é menos valorizado, prestigiado, do que outras profissões liberais, como, por exemplo, o advogado e o médico. O senhor poderia nos explicar? Ribamar Neves, Manaus, um grande abraço aí. Manaus é maravilhosa, adoro Manaus, andei muito de barco lá em Manaus. E aí, Salésio? Pois é, tu sabes que esse questionamento feito pelo Ribamar é fruto da falta de propósitos definidos. Quando se quer alcançar alguma coisa, ela torna-se fácil quando se quer atingir aquele objetivo. E essa falta de propósito, ela não é culpa somente de conselho de contabilidade, de sindicato, mas também tem como culpa as nossas instituições de ensino. Ora, para alguém ser valorizado, existe o primeiro ponto, para que serve o profissional? E esta definição, esse lacre, não é isso? Esta base é fundamental. Aí eu pergunto, para que serve o contador? A sociedade sabe para que serve? O profissional sabe para que serve o contador? O contador sabe para que ele serve? Ora, todos sabem que o advogado cuida das leis, não é isso? Qualquer dúvida na aplicação de uma lei, qualquer dúvida que nós temos, na interpretação de uma lei, procuramos quem? O advogado. Por quê? A sociedade sabe, o advogado sabe, que o campo de atuação dele é a lei. Todos sabem, que o médico se preocupa com o corpo humano. Qualquer doença, qualquer problema que nós temos no corpo humano, onde é que nós procuramos? O médico. Aí eu pergunto, qual é o campo de atuação do contador? Então verifica o quê? Esta falta de propósito definido começa na faculdade. E a faculdade precisa orientar os alunos, e os alunos e a sociedade, e assim sucessivamente. E nós precisamos saber, precisamos difundir que o contador cuida do patrimônio. O contador é o agente, é o responsável pela saúde patrimonial dos agentes econômicos e sociais para prosperarem. O contador cuida de ativo, de passivo, despesa, receita, custos, não é isso? Cuida de todas as suas movimentações. Se uma empresa está indo mal, que não consegue pagar as contas, tem que buscar o contador. Quer dizer, o contador cuida do patrimônio monetário dos agentes econômicos e sociais para prosperar.
Então, isso nós precisamos levar para a sociedade. A sociedade tem que entender que quando se fala em contabilidade, nós estamos falando em patrimônio. Se eu tenho algum problema para ser resolvido e esse problema atinge o patrimônio, eu tenho que buscar a orientação do contador. Entende? O contador é esse agente e isso precisa ficar muito bem definido. O advogado cuida das leis, o médico cuida do corpo humano, o veterinário cuida dos animais e o contador cuida do quê? Do patrimônio. Surgindo problemas patrimoniais, é o contador que tem que ser chamado. E isso nós precisamos orientar. E isso está faltando para nós. Quando nós falamos, Quando nós falamos de contador, eu já tenho que ter em mente, este é o profissional que cuida da saúde do meu patrimônio, que com esse profissional eu não vou ter problemas, de patrimoniais, eu não vou ter problema de ter prejuízo, eu não vou ter problema de quebrar. Por que isso? Porque eu estou sendo bem orientado. Então, o que nós precisamos fazer, Ribamar, é fixar, dizer o seguinte, a partir de hoje, vamos falar menos contabilidade e mais patrimônio, ok? Olha só, quando você diz assim, você tem que ter contabilidade, esquece, não é você tem que ter contabilidade, diz assim, você tem que apurar o seu patrimônio, porque sem o seu patrimônio você não sabe como está e aonde quer chegar. Quando se diz, vou cuidar da tua contabilidade, esquece, não diz vou cuidar da tua contabilidade, vou cuidar do teu patrimônio, porque se eu cuidar do teu patrimônio, tu vai bem. Quando as pessoas dizem assim, inclusive, me veio uma pergunta que é o seguinte, professor, o que significa escriturar em forma contábil? Ora, se contabilidade é patrimônio, escriturar em forma contábil é escriturar em forma patrimonial, é escriturar de tal maneira que se apura o patrimônio. É por isso que se diz, o patrimônio, para ser apurado, eu tenho que usar os princípios e as bases todas, a competência, porque sem competência eu não apuro o patrimônio. Então é isso. 2022, vamos fazer uma campanha de valorização do contador. E para nós valorizar o contador, temos que fazer com que a sociedade conheça que o campo de atuação do contador e a responsabilidade do contador é o patrimônio. Entende? Semana passada, eu estive participando de uma assembleia virtual e as pessoas falam em contabilidade. Eu digo, meus amigos, contabilidade são princípios, são bases, são procedimentos para apurar o patrimônio. Se vocês não apurarem o patrimônio, vocês não saberão como é que vocês estão. Nós temos que nos preocupar com isso. Então, e eu quero dar um recado para o Conselho Federal de Contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade, por favor, se você quer valorizar a profissão, valorizar a contabilidade, valorizar o profissional, faça uma campanha direta das atividades do contador, da responsabilidade dele. Você fez agora uma campanha que dizia o seguinte, que o contador é essencial para todos. Ora, isso é jogar dinheiro fora. O contador é essencial para todos. Não, o contador não é essencial para todos, não. O contador, ele é essencial para proteger o patrimônio das pessoas. E isso tem que ser colocado. Não adianta dizer que é para todos, é para ninguém também. Então, isso não é nada. Então, o que nós temos é que dizer, sociedade, se você tem algum problema no seu patrimônio, chame o contador. Este é o profissional que cuida dessa área. Se você quer fazer um inventário, precisa apurar o seu patrimônio, chame o contador. Se você precisa apurar qualquer valor que envolve o patrimônio, chame o contador. Se você está com prejuízo, isso aí está fazendo com que o seu patrimônio está reduzindo, chame o contador. Se você quer saber quanto é que você tem que produzir para manter um ponto de equilíbrio, para manter um ganho, chame o contador, porque tudo isso envolve o patrimônio e isto é campo de atividade do contador, é campo de estudo do contador. O contador, ele não se preocupa em apurar tributos. Sim, ele também se preocupa, mas esse não é o principal. Nós temos que esquecer, nós temos que mudar aquele conceito transmitido para a sociedade que contabilidade
só gera obrigações para a pessoa jurídica, que é um sistema burocrático. Não, a contabilidade são todas as técnicas usadas para apurar corretamente o patrimônio. E isso é que nós temos que nos focar, tá bem? Então, o que nós precisamos é o seguinte, mudar. E para nós mudar, nós temos que focar num propósito. E o nosso propósito é o quê? Valorizar. E para que eu seja valorizado, eu preciso saber, preciso mostrar para a sociedade qual é a minha função, a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade como contador é proteger o teu patrimônio para que você prospere, para que você gere emprego, para que você gere renda. Porque esse é o propósito dos contadores. Muito bem. Aliás, observando aqui que o próprio Rebamar fala, por que profissionais de contabilidade não são tão valorizados como o advogado e o médico? Eu diria o seguinte, o dia que os contadores tiverem uma instituição que os defenda como os médicos e os advogados têm, vocês serão bem mais valorizados. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Belíssimo comentário, belíssimas observações, que tenho certeza, né, vai ajudar muito empresário, muitas pessoas que não têm esta visão, né, desta importância fundamental que é o contador para a saúde financeira das empresas e a própria saúde das pessoas. Obrigado, Salésio. Um abraço. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Olá. Mais do que nunca no pós-pandemia, precisaremos ser mais atenienses e menos espartanos. Usar mais a mente, menos a força. Ou melhor, usar a força da mente. Quem vence no mundo corporativo nem sempre é o melhor, capacitado na função, mas o que melhor se adapta aos relacionamentos no ambiente de trabalho. Os fatos confirmam essa premissa. Você pode ser o melhor na técnica, mas se deixar a desejar na relação com o outro, estará condenado ao ostracismo laboral. A maior causa de desemprego é a inadaptabilidade relacional. Vencer na profissão exige também humildade, compartilhamento e longanimidade, ou seja, não se ofender com qualquer coisa. Seguir em frente e sempre acreditar na vitória final. Esse é o segredo. Obedeça e será abençoado. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo aqui a diretora de projetos especiais da Russell Bedford, que é a nossa parceira aqui, e cuja participação está sendo muito bem absorvida, muito bem quista, né, pelos nossos telespectadores, não só aqueles que se interessam por essas questões todas envolvendo questão de planejamento, consultoria empresarial, abertura de novos negócios, assessoria para cá, assessoria para lá, tudo em função de fazer com que as nossas empresas tenham um caminho certo, seguro ao sucesso, né? E que os empreendimentos sejam realmente empreendimentos que venham a ser realizados e que deem retorno para aqueles seus idealizadores, seus executivos. Roberta, muito prazer em tê-la aqui. Roberta Santayana, é Porto Alegre, tu é de Porto Alegre, então é? Sou de Porto Alegre. É raro lá na Russell, tem muita gente que é de fora, até foi interior, de fora aqui do Rio Grande do Sul e tal, né? Isso. Tu é formada em quê, Roberta? Eu sou advogada. Minha graduação, Formou onde? Eu me formei pela Unicinos. Unicinos, então eu me formei da primeira turma de jornalismo e depois economia na Unicinos também lá. Eu me formei em 2010 lá. Já era aqui no campus aqui de... Não, era em São Leopoldo em ainda. São Leopoldo, Uhum. Ah, que legal, São Leopoldo. Lá na sede original, né? Bem no centro de São Leopoldo, uma sede muito valorizada, aquela área lá é muito valorizada. Mas, Roberto, é o seguinte, então, na verdade, tu trabalha nessa área de assessment de lideranças e a questão de engenharia, consultoria, essas coisas todas. O que é o assessment de lideranças?
O assessment de lideranças, ele é como se fosse uma seleção interna, né? Sim. Nós temos um corpo funcional e dentro desse corpo funcional nós queremos ascender para outros cargos, né? Alguns funcionários. Fazer carreira, né? Fazer carreira. Isso, né? Isso aí, é a evolução da carreira dos Exatamente, funcionários. é. Sim. Mas ele é mais direcionado para quem vai assumir um cargo de gestão. Né? Então, nós oferecemos um serviço bem completo em relação a isso, que a gente avalia não só os potenciais, né, das pessoas, mas também se faz testes psicológicos e se avalia o perfil profissional mesmo. Né? E dentro desse dossiê que a gente consegue apurar de uma forma bem completa, a gente consegue apontar para a empresa qual seria o melhor profissional para atender aquele cargo, né, que eles querem ocupar. É uma espécie de depuração interna, né, da coisa. Sem dúvida. Porque, sim. na verdade, nessa área que vocês atuam, a especialização, a qualificação é muito maior, a exigência é muito maior, né? Porque são pessoas que, através do seu conhecimento, do seu expertise, vão levar a solução para o mundo empresarial. Eu te pergunto o seguinte, há muitas pessoas que não se adaptam às novas exigências ou elas, de certa maneira, com o conhecimento, com novas técnicas, elas ascendem a esta carreira, digamos, de sucesso? Olha, na verdade, o assessment, ele vai muito além disso, né? Porque normalmente as empresas elas têm um conhecimento do potencial técnico do seu profissional, né? O grande desafio que o assessment propõe é verificar o perfil pessoal dessa pessoa, né? Porque muitas vezes, principalmente as pessoas, os funcionários que saem do cargo técnico, né, do cargo analítico e querem ascender para um cargo de gestão, eles precisam ter um determinado perfil, eles precisam saber lidar com as pessoas, né, que, diria eu, é um dos maiores desafios, né? Sobre relacionamentos, né? O relacionamento, exatamente. Então, a gente precisa fazer uma avaliação bem completa desse potencial, né, para complementar também a parte técnica, né? Porque para gerir, muitas vezes a gente não precisa ter tanto conhecimento técnico, mas a gente precisa ter o conhecimento humano mais apurado, né? Aliás, eu acho que tu confirma esse dado, que eu acompanho muito, sou economista, então acompanho muito essa questão. E os últimos dados das instituições que tratam as questões de desenvolvimento humano nas empresas, elas observam que a maior parte das pessoas que perdem os seus cargos ou não conseguem ascender na carreira é exatamente não pela falta de técnica, não pela falta de conhecimento do objetivo principal do seu trabalho, mas por falta de bons relacionamentos. Exato. Essa é a base de tudo, né? Exatamente. E é para isso que a gente oferece esse tipo de serviço. Perfeito, que maravilha. Bom, e que mais aí? Engenharia e consultoria? Pois conceitualmente a Russell, né, ela é uma empresa de auditoria e consultoria contábil, né? Nós nascemos na auditoria e consultoria contábil. Com o tempo nós avançamos, né, esses serviços e hoje a gente faz também esse tipo de consultoria para a área de engenharia. Então nós trabalhamos com perícia, com consultoria e com auditoria na área de engenharia, né? A gente consegue fazer uma avaliação completa, né, se for o caso, dependendo do serviço, e consegue avaliar todos os, digamos assim, os campos da auditoria de uma obra. Perfeito. Desde a área econômico-financeira da obra, as medições, até a parte técnica mesmo de engenharia, né? A gente tem no nosso corpo já hoje alguns engenheiros. Então, nós conseguimos oferecer esse serviço de uma forma bem completa. Uma empresa de consultoria e auditoria contratando engenheiros, né? Exatamente. Essa interpenetração, digamos assim, essa interação dos conhecimentos, né? São fundamentais hoje, tu ter essa integração, né? E trabalhar em cima disso. Com certeza. Inclusive, na nossa equipe, na equipe que eu trabalho, nós temos engenheiros, economistas, contadores e advogados, todos trabalhando de forma integrada. Perfeito. E como é que está assim, nós estamos ainda naquele processo marchando para o pós-pandemia, mas ainda tem muitas coisas ainda que ainda não estão muito bem distensionadas. Como é que está a demanda por esse serviço? Ela está aumentando de novo? Ela ainda está parada? Olha, a demanda ela vem aumentando. Eu diria que ela está voltando à normalidade já, né? Que bom, né? Principalmente quando a gente fala em obra, né? Obra, na verdade, não para.
né? Dificilmente para. Então, mas os serviços, por exemplo, do assessment, ele é um serviço que, por outro lado, também não para, porque nós podemos fazer de forma virtual, né? Então, de uma forma geral, a demanda desses serviços não diminuiu, né? A presencial é que vem aumentando cada vez mais. Pois é, presencial, mas vocês ainda mantêm lá, digamos, o home office, né? Que ainda... Sim. Grande parte, boa parte, não sei se a maior parte continua em home office ou não. Na verdade, nós estamos trabalhando em regime híbrido nesse momento, né? Eu, por exemplo, vou 2 vezes por semana ao escritório. Mas já mudou toda essa relação, então já vê que já mudou, né? E muitas coisas dessas vieram para ficar, né, Roberta? Com certeza. É. E eu entendo que traz mais qualidade de vida também, né? Sim, a pessoa não precisa se deslocar, né? Isso aí, inclusive, reduz a questão da movimentação na cidade, os engarrafamentos. Quer dizer, qualquer uma mexida nesta área, assim, ela tem um reflexo na questão social toda, né? Com certeza, com certeza. Roberta, e assim, o final do ano aí, o que vocês estão esperando aí para o final do ano? Olha, agora no final do ano a gente tem uma expectativa, pelo menos na parte de auditoria contábil, que deu uma baixadinha, né? Mas para o ano que vem, a partir de janeiro, as coisas já começam a andar de novo, né? Agora, nesses serviços especificamente que eu trabalho, esses não param nunca. Quer dizer, serviço tu vai ter, sempre. Sempre, muito, graças a Deus. Que bom, né? Porque isso também, quando a gente vê que é uma empresa como essa, que presta essa consultoria, presta esse assessoramento, presta esse socorro para as empresas, a gente fica tranquilo, porque na verdade é o seguinte, uma empresa sadia, uma empresa de sucesso, ela garante renda, empregos, né? Tranquilidade social, isso que mais nós estamos precisando. Estamos aí com quase 13 milhões de desempregados, e muito em função da pandemia, né? E naturalmente esse processo todo aí envolvendo essas empresas, e o que faz a Russell Bedford, nos dá assim, uma visão, nos dá um horizonte melhor para 2022. Roberta, alguma coisa mais que tu queira acrescentar que nós não falamos? Não, acredito que tenha isso aí, sido né? Então, isso. Né? Muito obrigado, foi muito bom te receber aqui. Né? O prazer foi todo meu. Um abraço meu. ao pessoal lá e tudo sucesso cada vez mais. Muito obrigada. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo nosso parceiro aqui do programa, o Dr. Gustavo Bernardi. Gustavo, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Como é que está essa correria toda de dezembro? Diminui, aumenta teu trabalho ou não? Aumenta muito, Silvio. Aumenta muito. Todo mundo quer resolver os seus problemas. Chega essa época de final do ano, as pessoas começam a pensar em resolver a vida, só que além de pensar em resolver, eles querem resolver tudo no mês só. Né? É verdade. Bom, tu tens falado aqui muito sobre essa questão aqui, e agora surgiu uma novidade aqui em relação à prefeitura, e a facilitação para pagamentos de débitos atrasados. Exatamente. Nós tivemos na Prefeitura de Porto Alegre, Silvio, uma série de regras legais possibilitando a quitação das dívidas com a nossa Prefeitura. Nós temos agora, encerrando no dia 30 de dezembro, o Recupera Poa, que permite a renegociação de todos os tributos municipais. Já entrei nessa, muito bom. Muito bom. Eu sempre digo que é o melhor programa que eu vi em 30 anos de advocacia. Eu nunca tinha visto um programa tão bom quanto esse, largo parcelamento, redução de dívidas. Enfim, você consegue regularizar absolutamente tudo. Nós também temos, iniciando dia 1º de janeiro,
um desconto para a regularização dos contratos de gaveta, que vai do dia 1º de janeiro até o dia 30 de abril do ano que vem. Também muito importante para as pessoas regularizarem seus contratos, né? Nós tivemos promulgados ontem pela Câmara Municipal, o Silvio, um novo projeto, né, que permite a quitação de débitos fiscais com o município através de dação em pagamento de imóveis de interesse do município, através da dação em pagamento de serviços de interesse do município e através da dação em pagamento de realização de projetos de interesse do município. Isso é muito importante, né? Empresas da área de construção civil podem se utilizar desse serviço e até as pessoas físicas, né? Foi promulgada ontem essa regra legal, é mais uma forma de regularização dos débitos fiscais aqui em Porto Alegre. Tem um exemplo disso que eu ouvi hoje, que é a questão daquele prédio da Habitação, se não me engano, lá no centro da cidade. Sim, exatamente. Em troca, a prefeitura vai administrar aquilo lá e as secretarias que estão hoje pagando altos aluguéis vão agora se deslocar para lá, a prefeitura vai deixar de pagar isso. Então, é uma grande jogada, né? Claro que ali, nesse caso da Habitasul, foi antes da entrada em vigor dessa regra legal nova. Foi uma negociação importantíssima feita de forma extrajudicial. Você já viu um grande litígio envolvendo a Habitasul e tributos municipais. O processo foi suspenso e se negociou com a municipalidade a dação em pagamento daquele prédio ali, onde era a antiga sede da Habitasul, e que, inclusive, grande parte do secretariado vai sair da Prefeitura Velha e vai para aquele prédio ali, né? E vai economizar bastante, né? Então, Porto Alegre inovou na facilitação da renegociação dos tributos municipais, ok? Mas hoje eu quero te trazer um assunto, Silvio, que sempre começa a fervilhar no último mês do ano nos escritórios de advocacia que trabalham com direito patrimonial, que é a chamada sucessão patrimonial. Hoje, Silvio, quando as pessoas falecem e deixam o seu patrimônio, os custos envolvidos na sucessão, no inventário, no arrolamento desses bens, chegam a quase 40%, se você considerar emolumentos, tributos, custas judiciais e honorários advocatícios, né? Então, vem cada vez mais sendo utilizado pelas pessoas um mecanismo chamado planejamento sucessório, né? Planejamento sucessório é um nome amplo que serve desde a criação de uma estrutura societária para que aquela pessoa coloque o seu patrimônio naquela estrutura societária e evite a realização de inventário, até a criação de holdings familiares, né, que passam, então, a administrar os recursos daquelas pessoas. Engraçado como chega em dezembro, todo mundo começa a pensar não só no fim do ano, mas também no fim da vida. E quer começar a tentar resolver tudo. É um processo escatológico, né? Fim do mundo e tal, essas coisas todas. As pessoas começam a pensar nisso. O que é preciso dizer com relação ao planejamento sucessório é que, primeiro, cada vez mais ele vem sendo importante, cada vez mais ele vem sendo uma ferramenta muito relevante para a redução dos custos com a sucessão, para a redução dos custos com o passamento das pessoas, mas mais do que isso, ele é um instrumento que evita brigas sucessórias, evita aqueles processos de inventário longuíssimos e que não terminam nunca, porque as pessoas não têm condição de arcar com os custos dos processos de inventário, né? E ele não é só para pessoas que têm grandes fortunas, não. As pessoas pensam que planejar a sucessão é só para quem é rico, milionário. Não, planejar a sucessão pode ser para aquela pessoa que tenha 1, 2 imóveis até o rico milionário. O que interessa aqui é que o advogado vai criar um mecanismo, vai criar uma estrutura societária, vai criar uma forma de tornar econômica um momento que vai chegar para todo mundo, que é o falecimento, né, Silvio? E é engraçado que, como chega no final do ano, todo mundo começa a pensar nisso, Silvio. Não pensa só apenas, o ano que vem vai ser isso, não. Pô, o ano que vem pode ser que eu não esteja aqui, né? As pessoas... Hoje em dia até tem uma questão que é a seguinte, né? Os casamentos, que tem... Pós-casamento é uma sucessão, tem que dividir bens, patrimoniais até... E os cachorros, né? Com quem fica o cachorro? Até isso é a preocupação das pessoas hoje, né? Cachorro, eu já vi cachorro, obra de arte, já vi quadro, já vi... Teve um caso muito curioso no meu escritório, que era um porquinho de estimação. Né? Então, foram brigas assim que se tornaram enormes por coisas pequenas, né? Mas planejamento sucessório é tudo isso. É imaginar, tornar fácil, mais econômico e menos trabalhoso e menos traumático um momento que vai chegar para todo mundo. Perfeito. Obrigado pela tua presença aqui. Até a semana que vem. Um abraço para ti, Silvio. Um abraço para todos.
Bom, complementando esse bloco aqui do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o nosso comentarista, professor Saul, aí, cuja participação aqui no programa é muito elogiada. Obrigado a você que nos assiste, os nossos telespectadores, aqueles que são fiéis ao programa há 20 anos no ar, estamos para 21 anos. Vamos completar a maioridade. Professor, obrigado pela tua presença aqui. Vamos completar a maioridade daqui a pouco, né? É sempre uma alegria estar aqui contigo, né, Silvio? Verdade, sim, é verdade. Eu venho acompanhando semanalmente aí praticamente 4 anos, agora iniciando o 4º ano aqui, né? E agora vamos ter uma grande a notícia, assim, logo nós vamos trazer bem concretamente, né? De ampliação do sinal nosso para o interior do estado, muito mais ainda do que já é. E realmente isso nos traz muita alegria, porque um programa, e eu sempre, como titular do programa, né? Aqui com o nosso Lucas, que é o editor do programa há 10 anos, vamos para 11 anos já de parceria, mas o retorno que o programa dá é em função da qualificação das pessoas que aqui desfilam nessa bancada. Isso me dá muito orgulho, porque é importante saber escolher as pessoas, né, que trazem um conteúdo, que o conteúdo, de certa maneira, é aquilo que caracteriza e, sobretudo, dá respeitabilidade para o programa. Pessoas como você, professor Saul. Muito obrigado. Uma coisa interessante é o seguinte, nós estamos chegando no final do ano, né, e tu que trabalha muito nessa questão de consultoria, relações humanas e tal, a pressão é muito grande no final do ano para as pessoas, né? Pela entrega de resultados, né, Silvio? Pela entrega de resultados. Só que agora a gente começa a ir para a segunda quinzena, e nessa segunda quinzena começa também a se pensar, né, as entregas, o que vai ser. Até o Natal é a entrega de 2021, né? E depois é o que vai ser de 2022. E já tem vários planejamentos prontos, vários trabalhos, né? As pessoas começam a analisar, eu fiz uma série de apanhados assim do que economistas estão falando sobre 2022, o que empresas, empresários, né? Comecei a conversar e juntei lá um material, né, Silvio, sobre isso, né? E muita gente fala, mas é otimismo, é pessimismo, tal. Não, a gente tem que olhar o jogo de futebol na realidade, ou seja, tu tem que olhar o mercado na realidade. E a partir disso, se tu acha que vai melhorar, tu é otimista. Se tu acha que vai piorar, é pessimista. E mesmo num cenário ruim, as chances de tu aproveitar o ruim e fazer daquilo uma coisa boa para ti tem bastante chance, é bastante provável, né? E na verdade, quando tu tem uma visão pessimista da coisa, com certeza você não vai mudar as coisas. Quando você tem uma visão, pensamento, digamos assim, positivo nas coisas, de alto astral, você pensa que vai dar certo, aí você pode tornar o pessimismo uma coisa que vai caracterizar o otimismo, ou seja, tu muda o que é pessimisticamente pensado. Agora, tu não muda aquilo que digamos assim, pessimistamente pensado. Quer dizer, se tu começar a pensar de maneira pessimista, tu não vai mudar a tua realidade. Sim. Só vai mudar se tu pensar de maneira positiva, só vai piorar. Tudo aquilo que tu foca, tu amplia. Se tu focar no negativo, tu amplia. É como diz, eu sempre cito essa passagem da Bíblia, lá do Velho Testamento, como penso, assim sucederá. E está em Isaías isso. E esse é um grande mantra assim, que pode mover as pessoas. Né? Sim, e economicamente falando, então, nós temos assim previsto uma recessão bem grande para o ano que vem. Nós temos previsto também, infelizmente, né, Silvio, assim, um aumento de desemprego. Hoje, o aumento da taxa Selic de novo, essa semana, 9,25, passou, né? 9,25. Então, a gente começa a ver a questão da inflação. Ou seja, nada diferente do que a gente está vendo agora em dezembro, para se reportar a tendência é se reportar o primeiro semestre do ano que vem. Nada do que não se previa, porque nós sabemos que após pandemia nós iríamos pagar a fatura. Esse aumento do salário mínimo que tende a ser acima o maior aumento da última década, se eu não me engano, também ele vai trazer um reflexo de desemprego muito grande. Por quê, né? Porque as outras categorias se utilizam do salário mínimo como base. E aí traz um reflexo interessante, porque as empresas tendem a contratar menos, porque vai ficar mais cara a mão de obra, estão com dificuldade de vender, dificuldade de matéria-prima. A logística disso, com a produção. Exatamente. E aí vem a questão do otimismo, né? O que vai acontecer? Melhorias de processos para produzir mais com menos recursos, com mais velocidade. Toda a parte que trouxer tecnologia para diminuir custo da empresa, toda a parte de inovação vai ter muito espaço aqui no nosso país e fora, né? Essa crise também essa crise pandêmica trouxe também a possibilidade de tu contratar pessoas de tudo que é canto, até da Europa, né? Sabe? Alternativas que eu sempre falo, por exemplo, a Lei Maquila no Paraguai, colocar uma unidade produtiva
para lá, trabalhar mais em parceria com a Europa, várias oportunidades na África. Então, assim, o cenário não é bom, mas a gente pode, através de otimismo e inovação e boas ideias, transformar num cenário bom que possa alavancar os negócios para o ano que vem. Posso dizer, Silvio, assim, aqui um empresário tradicional, que não está inovando, que não está preocupado, que pensa assim, eu vou trabalhar igual a 2019, igual a 2020, igual a 2021, o que trouxe ele ali, ele não vai levar ele adiante e não adianta, ele não vai conseguir prosperar como ele imagina. Professor, na experiência que o senhor tem na questão de recursos humanos, naturalmente que essa relação de trabalho pós-pandemia, essas coisas todas, vai mudar, já mudou, né? Já mudou essa relação toda. O que o senhor imagina que possa acontecer com o trabalhador agora? Qual é o trabalhador, digamos, pós-pandemia? O que ele precisa, não só para acessar um emprego, mas para garantir a sua posição e fazer carreira na sua profissão? É uma coisa bem simples, viu? A carreira ela, no século XX, né, ela era da empresa. Então, nós íamos para uma empresa e tinha um plano de carreira, né? Hoje, nós temos a nossa carreira, cada um de nós tem a sua carreira e, a partir disso, empreende, né? Dentro das empresas. O dinheiro passa para o trabalhador, né? E não para só a empresa. Exato. E aí ele empreende dentro das empresas, que é o intraempreendedor, né? Tão falado assim. Então, esse é o perfil, é o que todo mundo precisa. Hoje, não tem emprego, mas todo mundo precisa de alguém que gere negócios, que busque oportunidades no mercado e tal. Então, para esses profissionais sempre vai ter espaço, né? Mas muita gente, em 2022, vai sair para procurar emprego e vai acabar encontrando trabalho. Infelizmente, vai ter muito empreendedor por necessidade, não por oportunidade, que é o melhor, né? Quando tu detecta uma oportunidade, tu vai lá e monta um negócio para ganhar dinheiro em cima. Então, a tendência para 2022, de acordo com o desemprego projetado, é exatamente isso. E coisas também, né? Assim, com relação decorrente das eleições, né? Eu não acredito mais nessa reforma tributária, pelo menos originalmente quando o governo propôs, né? Hoje já se fala em menos reforma tributária e mais refis. Ou seja, o refis está mais urgente e realmente está urgente. As empresas precisam refinanciar as suas dívidas fiscais para poder continuar meia sola, né? Operando. É um tipo de meia sola de reforma tributária. De novo, né? E devido às eleições, medidas impopulares praticamente não vêm. E também agrava a situação do risco país, porque começam a oscilar as questões das preferências de candidatos e tudo mais, e traz até uma certa instabilidade para a nossa economia, que não nos interessa, prejudica o investimento estrangeiro aqui dentro. Professor, agora para concluir a nossa entrevista, naturalmente que o senhor é palestrante e tal, aí, sobretudo nas grandes empresas, né? E essa demanda por palestras, eu imagino assim que a partir do ano que vem, né, quando tiver um pouco mais de distanciamento da pandemia, a necessidade das empresas hoje já é detectada. Eu tive ontem numa grande empresa aqui, a Celulose Rio Grandense, recebido lá pelo Maurício, o diretor-presidente, e a gente detecta assim que eles estão realmente pensando que há necessidade de reformulação do ponto de vista do pensamento, da motivação dos trabalhadores para uma nova realidade. Como é que estão essas palestras? Como é que o senhor imagina que isso vai acontecer a partir de janeiro? A inovação ela vem de pessoas, né? Então, quem inova são as pessoas. Então, tu precisa preparar os teus colaboradores para que eles realmente sejam os agentes de transformação dentro das organizações, né? Hoje está muito plural isso. Antigamente, o palestrante, eram raros que conseguiam viajar o Brasil todo fazendo palestras, vivendo só disso. Hoje, através da tecnologia, tu consegue buscar palestrantes até de fora do país, tal, de maneira online, né? Então, ficou muito, muito plural. Uma coisa que a gente não pode esquecer para o ano que vem, tá? Que tem essa ameaça aí que ninguém sabe, de novo, semeando incertezas, é a questão dessa variante Ômicron que está se formando, que parece que não vai ser tudo isso, mas podem surgir variantes. O Brasil gosta muito de aglomeração, temos aí o Carnaval, então não se sabe o que vai ser de nós em março, se nós teremos, como de novo, algumas restrições de
de aglomeração ou não, certo? Então, essa incerteza ainda nos persegue e prejudica muito a economia. O Carnaval tem uma característica que o condena nessa situação, que é o fato seguinte: eu fiz o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, que traz milhões de pessoas de fora do país. Esse é o problema. E a aglomeração, que eu digo a permissiva que existe, né, no Carnaval. Então, o Carnaval, como foi em 2020, né, que a propósito, o próprio governo federal ter sugerido que não houvesse Carnaval, o Dória fez no Rio, em São Paulo, se fez no Rio de Janeiro, e aquilo certamente foi assim, o propulsor da pandemia entre nós. Então, eu acho prudente, né, que o Carnaval, pelo menos, Réveillon aqui em Porto Alegre já acabou, o Rio de Janeiro parece que também não vai sair. Então, eu acho nada melhor do que aguentar um pouquinho mais para depois a gente ficar, né, livre para fazer essas manifestações públicas, né? Exato. E essa incerteza, essa instabilidade toda, as universidades estão marcando aulas presenciais para fevereiro, março, mas não sabem se permanecem presenciais, né, na decorrência do semestre, exatamente por causa dessas situações, que está ficando normal para nós, né, Silvio? Isso para nós em 2020 foi um pânico, e hoje plenamente adaptados a trabalhar à distância, né, formação do trabalho híbrido agora, como a gente vem falando muito, um pouco à distância, um pouco presente, né, foco em resultado. Eu sempre bato muito nessa situação. Nós estamos lá para trazer retorno para as nossas empresas. Então, esse foco em resultado ele tem que ser bastante perseguido, né, pelos colaboradores. E aí entram as palestras, exatamente as palestras, as capacitações, as mentorias, exatamente para fazer com que as pessoas deem retorno, para que as pessoas batam metas e tragam retorno para as empresas. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade do mercado hoje. Quem não dá retorno não tem espaço. É verdade. O cara não vai lá, o cara não vai te empregar, por exemplo, vai te contratar só porque pelos teus olhos azuis, a cor do teu cabelo, não. Vai te contratar se tu der retorno. O teu salário é parte daquele retorno que tu dá para a empresa. Exatamente. Tem que ter essa consciência. E do pescoço para cima. A gente busca talentos do pescoço para cima. Exatamente. Não adianta ter bem malhado e tal, bonitaço, assim. Esse não adianta, né? Não. Infelizmente não adianta. Normalmente uma sociedade que cultiva muito mais o corpo do que a mente. Essa é a realidade. Só obrigado pela tua presença. Até a semana que vem, a gravação final de 2021. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Nesse último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, nosso outro colaborador aqui, Michel Soares, advogado. Obrigado, Michel. Qual é a Michel, Advogados Associados, é isso? Isso, Silvio, é Michel e advogados. Michel e advogados. O comandante lá é o Michel, né? esse é o homem que você fala. Esse é o cara. Um escritório de advocacia respeitado, né? Respeitado. Isso que é importante, né? Aqui no Economia e Desenvolvimento nós temos essa, eu não digo sorte, né? Porque a gente seleciona bem. E tem gente que tem conteúdo, né, que agrega valor, não só ao programa, mas a certas questões sociais. Quer dizer, leva uma mensagem que resolve muitos problemas ou encaminha a solução de problemas. E nós somos resolvedores de problemas através dos nossos comentaristas, como é o Michel Soares. Michel, nós estamos chegando no final do ano e o que se observa assim, é o seguinte: depois da pandemia, as empresas, claro, tiveram dificuldades, muitas delas fecharam muitos meses, estão retomando, muitas faliram, né? Não vão voltar mais, a gente sabe. E tem uma questão aí que é dramática, que é a questão da rescisão contratual. Como é que está essa situação? Claro, Silvio, bem lembrado, né? Nós estamos ainda no momento de pandemia, claro, agora com números melhores, mas
vantajosos. No entanto, o que acontece? Um passivo que foi criado pelas empresas com essa questão do fechamento, com essa questão da crise econômica e as dificuldades financeiras, estão escoando agora na questão das verbas trabalhistas e na relação de contrato de trabalho. O que ocorre quando a empresa não tem condições de pagar, honrar com seus compromissos com seus empregados? Qual é a sugestão do programa? É que procure conversar. O diálogo nessa situação é muito vantajoso e todos tendem a ganhar, pois a empresa vai pagar como pode e o empregado vai receber aquilo que ele tem direito. Então, qual a possibilidade que tem? Nós temos uma ferramenta, um mecanismo que chama-se acordo extrajudicial, onde o empregador, juntamente com seu empregado, com procuradores constituídos, cada qual com seu advogado representativo, para poder aí junto comporem um acordo que de forma amigável, que possa o empregador fazer e honrar os compromissos de pagamento e o empregado não ficar desassistido. Este acordo, Silvio, ele é homologado. Obrigatoriamente, ele deve ser homologado via judicial, ou seja, feito a minuta do acordo, onde estão elencadas as formas de pagamento, o que será pago, se leva até o judiciário para a chancela. Lá o judiciário, o juiz analisa esse contrato, analisa esse acordo e homologa. E aí surte os seus efeitos, tendo aí o empregador a certeza de poder pagar o seu empregado e não ter aí o dissabor de posteriormente receber uma ação judicial requerendo as mesmas verbas trabalhistas. E há uma certeza, digamos assim, de que o judiciário vai homologar esses acordos? Ou depende do que é isso? Sim, exatamente. Silvio, assim, ele será homologado desde que cumpridas as exigências da lei, que é isto, procuradores diversos, constituídos, um para a empresa e o outro para o empregado, que ambos estarão ali debatendo as cláusulas do contrato e formalizarão essa minuta de acordo, levando ao judiciário, desde que não fira os direitos e também tenha ali uma ótica plausível para pagamento. Como é que se faz? Nós estamos agora entrando no período de férias, né? Como é que está a questão das férias, 13º também, que é uma coisa que afeta, né? Que tem uma grande inserção dentro da empresa, quer dizer, há um grande conflito, não sei, porque as empresas têm essa dificuldade toda e justamente agora chega o 13º salário que tem que ser pago agora, né? Dia 20 de dezembro. Exatamente, né, Silvio? Assim, tem a possibilidade do empregador fazer o pagamento. Quando? Até 20 de novembro, até o dia 30 de novembro, ele faz a primeira parcela do pagamento. Então, 30 de novembro, a primeira parcela do 13º e até o dia 20 de dezembro, o pagamento da última parcela. As férias também, aí é uma grande discussão. Como e quando se dão as férias? As férias, lembrando, a legislação diz que as férias é a cargo do empregador, ou seja, a empresa que determina o período de férias a ser concedido para o seu empregado. Lembrando que antes do empregado sair de férias, ele já tem que ter o salário do mês das férias acrescido de 1/3 constitucional sobre o valor das férias. Esse valor, esse pagamento tem que ser antecipado, antes de que ele saia de férias. Lembrando também, com a nova legislação, as férias não podem ser concedidas numa sexta-feira ou véspera de feriado, sempre tem que ser um dia posterior, e o pagamento deve ser feito na conta do empregado. E quem escolhe a data é o empregado, é o empregador, é a empresa que determina o prazo e a data para a concessão das férias. Claro, lembrando que é um bom diálogo entre o empregado e o empregador, pode se insertar e conversar para poder ajustar essa questão das férias. Michel, nós estamos aí com alto nível ainda de desemprego no país, né? 13%, uma coisa assim. Isso é uma coisa muito variável, varia, cada dia varia, porque tem surgindo novas empresas, umas demitem, então o saldo disso aí é o que conta. Como é que tu está vendo esse final de ano em relação aos anos anteriores, do ponto de vista de dispensa de funcionários, de contratação? Claro, sim. O que eu notei, Silvio, não só na questão dos valores, na questão dos empregos, né, mas também na questão dos salários. Sim, tem um aquecimento na questão da contratação dos empregados, mas se parar para pensar como os salários diminuíram, como as remunerações elas tiveram um impacto, porque o empregador, a empresa, o empresário não tem mais aquele poder para poder pagar o salário que outrora ele pagava aos empregados. Então, e também em contrapartida, o empregado também aceitou essa forma para poder se recolocar no mercado de trabalho, receber menos pela mesma atividade que está desempenhando agora. Esse é um ciclo econômico, todo ciclo econômico ele é do próprio ciclo da economia, isso a gente sabe da história da economia, mas também quando há fatores externos, como o caso da pandemia, que acabou, né, trazendo uma grande influência nessa questão dos ciclos econômicos. Nós estamos vivendo um ciclo econômico de baixa ainda
e há possibilidade que nós possamos reverter essa tendência de elevação do ciclo a partir do segundo semestre de 2022. Isso é uma perspectiva assim que a gente fica meio apavorado. Exatamente, Silvio, nós também temos um fator que sempre impactua nessa questão, porque nós estamos andando em ano de eleição, né? E isso aí tem entraves, para um pouco a questão da legislação brasileira, o Congresso não anda, pois estão todos envolvidos com a questão da política, e isso também afeta a economia, direta ou indiretamente. Então, creio sim, claro, eu como otimista que sou, espero e torço para que esse cenário de hoje se altere, ao menos lá no segundo semestre de 2022, mas temos, sinceramente, pela questão das eleições, se isso não vai ter impacto também na economia brasileira. Tu sente assim, Michel, tu que tem essa relação, não só essa aqui da área trabalhista, mas tem pela própria questão do cerne da tua atividade, da essência da tua atividade, relação com os trabalhadores. Eles estão preocupados em se qualificar, porque, na verdade, nós sabemos que a mudança do perfil do empregado, das relações de trabalho, hoje mudaram e há muita exigência, né, não só para permanecer, como para ter acesso ao mercado de trabalho. Sente isso? Exatamente. Silvio, como bem mencionou, a vocação do meu escritório é para o social, né? Para a questão social. Realmente, assim, há necessidade de uma melhor recolocação no mercado de trabalho e parte, sim, de uma qualificação do profissional. E isso eu sinto que peca muitas questões, porque o empregado ele deve procurar uma forma para poder se atualizar e também se apresentar de uma forma nova ao mercado de trabalho. Não só em questão de aspectos na questão de salário, mas também na questão de atualização. Às vezes até mudar o ramo de trabalho, o ramo de atividade. Porque com essa questão do incremento da mídia, do incremento das tecnologias, muitos empregos estão sendo alterados. E se o empregado não se atualizar, não se atentar a essa modernização, ele vai ficar obsoleto e vai ficar fora do mercado de trabalho. Não é nem uma questão de idade, viu, Silvio? Acho que é uma questão de profissionalismo e de qualificação profissional. Perfeito. Naturalmente que essas questões todas, elas envolvem o ambiente todo geral, né? Quer dizer, é uma coisa muito específica, é global da economia brasileira, no caso que estamos falando da economia brasileira. Mas com relação às empresas que tu conhece, tu tens notícias assim, de algumas empresas onde tu dava assessoria e tal, que fecharam, estão com dificuldade para voltar. Tu tens essa percepção no mercado de Porto Alegre? Sim, Mauro, sim. Silvio, eu tenho empresas assim, que trabalham principalmente no ramo do comércio, empresas que a gente presta serviço e assessoria jurídica. A dificuldade que tem, antes se fazia o pagamento à vista, se fazia o recolhimento, saldava suas dívidas de forma imediata. Agora, eles buscam o parcelamento da dívida, buscam jogar mais à frente essa obrigação de fazer o pagamento, porque justamente pelo impacto que isso teve, né? Empresas grandes, empresas com empresários com mais de uma filial no ramo de seu segmento, onde eles têm sim que eles estão buscando a alteração dos seus empregados, eles estão demitindo aqueles empregados mais antigos, cujos salários eram maiores, para a contratação de empregados com valor de mão de obra mais barato. E sim, as dívidas, os parcelamentos, eu estou vendo que estão bem em voga na questão do impacto financeiro que está tendo nessas empresas. Aliás, uma das coisas que favorece esse aspecto das empresas, gostaria de ter a tua opinião, foi esse projeto de Recupera Porto Alegre, né, que a Prefeitura está implementando, porque não é só a pessoa física que tem problema de IPTU, essas coisas, mas também as empresas têm problemas com o imposto sobre serviços, essas coisas que são tributos não só locais da Prefeitura, mas estaduais. E esse Recupera Porto Alegre ajuda, de certa maneira, né, muitas empresas também a se reciclarem um pouquinho do ponto de vista financeiro e respirarem um pouquinho melhor. Uma oxigenação nas empresas. Exatamente, Silvio. Isso é um ciclo, né? O ciclo econômico, onde a empresa tem mais capital, ela vai poder investir, não só investir na empresa, mas também em qualificação de profissionais, contratar mais profissionais, abrir mais sede de empresas, abrir outras filiais. Então, isso sim é uma vantagem, isso é um ponto positivo desse governo municipal que nós estamos tendo aqui. E sim, eu vejo com bons olhos essa iniciativa e essa questão que o prefeito está trazendo para as empresas, para o empresariado de Porto Alegre. É uma administração que eu diria bem sensível às necessidades da sociedade, porque a sociedade inclui as pessoas físicas, jurídicas e tal. Qual é a grande recomendação, Michel, tu como especialista na área de recursos humanos, desse relacionamento laboral que tu daria neste momento para quem está trabalhando e tal, e quem
não tem muita perspectiva para o ano que vem? Olha, Mauro, assim, Silvio, é a questão do bom senso, né? Tanto do empregado quanto da empresa, a questão do bom senso para se atentar às questões do mercado. Nós estamos saindo de uma situação pandêmica onde a crise financeira está instalada, não temos boas projeções financeiras para os próximos anos, então sugiro àqueles que estão no mercado de trabalho, procurando o mercado de trabalho, tenham a sensibilidade de poder ter uma noção mais realista da situação financeira e ter aí uma situação de poder olhar não só para as suas necessidades, mas também para a necessidade da empresa e do empresariado. Até porque normalmente o ano da eleição, tradicionalmente a gente tem essa experiência, né? Ano da eleição, normalmente havia um crescimento maior da economia porque girava mais dinheiro, né? Nós economistas chamamos de a velocidade de circulação da moeda era muito grande pelo excesso de dinheiro que circulava na economia. Não será o ano que vem essa realidade. O ano que vem vai ter uma certa contração do ponto de vista monetário e isso vai trazer prejuízo do ponto de vista do alargamento do mercado de trabalho. Michel, obrigado pela tua presença aqui. Uma recomendação final tua aí, nesse mês de dezembro, mês de festas e tal. Já está preparado para o Natal, Ano Novo? Olha só, estamos sim na expectativa, né? Nós estamos com recesso judiciário agora, lembrando que temos o recesso do dia 19 de dezembro até o dia 19 de janeiro de 2022, o recesso forense está em voga, então os prazos estão suspensos. E sim, estou otimista para o ano de 2022, mas antes, né, desejo a todos aí um Feliz Natal, uma boa passagem aí, que passem com as suas famílias. Eu acho que é o momento, né, Silvio, de sermos mais presentes, né, nessa questão da pandemia, onde tivemos que falar com os nossos amigos, com os nossos parentes através das mídias, através do telefone. Então, hoje é o momento de ser presente, aproveitar aí e não só dar presente, mas sim estar presente com a família. Isso é que eu desejo. Michel, obrigado pela tua presença. Até semana que vem, a gravação final do programa desse ano, tá bom? Certo. Até a próxima programa. Obrigado. A você aí, telespectador, pela fidelidade. Muito obrigado aqui na nosso Economia e Desenvolvimento. Tenham todos uma boa semana de trabalho. Voltamos na semana que vem. Até lá.